Beleza, então vamos à nossa primeira conversa barra resenha. Dessa aqui pretendemos venha a ser uma série de várias conversas, né, sobre obras em geral, né? Aproveito a ocasião também para introduzir quem quem talvez esteja vendo pela primeira vez, né? É a primeira vez que a gente grava esse quadro. E a ideia é realmente fazer como se fossem resenhas pós admiração de uma obra, né? Todo mundo quando assiste um filme, ou quando vê uma grande pintura, ou ouve uma grande música, ou lê um grande livro, tem desejo de conversar com alguém sobre a coisa, né? Porque é uma etapa normal, né, da apreciação, que você tente vê-la em um ambiente mais informal, né? E essas nossas conversas vão ser uma tentativa de suprir isso de alguma forma, né? E hoje eu chamei o Gabriel, né, que é amigo meu de longa data, a gente já faz naturalmente essas conversas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme da Paixão, né? Paixão de Mel Gibson, que é um filme que muita gente assistiu, né, mas que tem uns detalhes bem interessantes, assim, que a gente queria comentar um pouco. Aí, se quiser se apresentar, Gabriel, fica à vontade. Como o Murilo comentou, né? Meu nome é Gabriel. E a gente tem uma amizade aí, né, Murilo? De tempos aí que a gente conversa, joga muita conversa fora, né? Debate bastante coisa. E aí a gente resolveu abordar essa questão do filme e tem bastante coisa para falar. Com certeza. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. E tá bom. E é interessante porque nem o Gabriel e nem a Ju, esposa dele, trabalham nessa parte de vida intelectual, né? Qual que é o teu trabalho mesmo, Gabriel? Produção mesmo. E a Ju atualmente não está trabalhando, né? Não. E os dois são super dedicados, assim, à leitura, a um cinema mais cult. E é um excelente exemplo, assim, de como é possível cultivar uma cultura, uma formação clássica, mesmo não estando diretamente, profissionalmente envolvido com esse negócio, né? E beleza, então, o filme do Mel Gibson, conhecido de muitos, né? Como é que foi a primeira vez, Gabriel, que tu assistiu o filme da Paixão, assim? Eu sei que talvez seja muito lá atrás, né? Uhum. Se tu consegue resgatar, assim, como foi a tua primeira experiência assistindo? Cara, eu não lembro exatamente a primeira, mas assim, eu tenho uma memória de tempos atrás, assim, quando eu era moleque, sei lá, uns 10 anos, 9 anos, e tinha meio que um rumor, não sei se você já escutou essa história, que pessoas morreram assistindo a Paixão de Cristo. Não sei se você já ouviu isso daí. Caramba, É um, assisti. é um filme tão dramático que pessoas choraram e tiveram ataques cardíacos e tal, e minha Caramba. mãe comentava isso na época. E eu lembro que, provavelmente na Semana Santa, mas eu sei que foi depois de uma missa, a gente chegou em casa e estava passando na televisão, na Record, eu acho. Inclusive a Record passa a versão dublada, né? Tem uma versão dublada posteriormente, né? Específica da Record? Eu não sei se é específica da Record, mas eu sei que a dublagem veio depois. Ó, Não foi no lançamento do filme não tinha, né? aham. E sei lá, talvez para deixar mais palatável para o público, né? Mas essa da Record é a que a gente ouve normalmente? Eu acredito que sim. Né? TV aberta é sempre essa versão dublada, né? Aham, E aí eu lembro que essa foi provavelmente a primeira vez. aham. E você falou que tinha esse rumor aí, de que o pessoal tinha morrido durante a sessão. Uhum, Eu lembro do pessoal falando que, sei lá, tal ator tomou um raio. Depois eu vim saber que é uma história do Jim Caviezel, né? sim. Mas eu já ouvi versões da história de atores tomando raio para todos os Uhum. atores, assim. Toda uma Você cultura. vê que quando o impacto do filme é realmente algo real, né? Parece que você cria uma mística assim em volta, né? Tipo, não só nos bastidores do filme, mas até no próprio público, né? Aham, aham. Interessante, né?
Porque isso é um tema que, inclusive, a gente já comentou, que é a ideia do filme litúrgico, né? Como o filme da Paixão é um dos Uhum. poucos que conseguiu alcançar esse status, né? Uma coisa Sim. litúrgica. Mas desde a primeira vez que você assistiu, você gostou? Ou foi um daqueles filmes que você tem que aprender a gostar? Não, desde a primeira vez. Porque, tipo assim, você já recebe ele sabendo dessa. Pelo menos comigo foi assim, né? Tipo, a minha mãe sempre gostou muito do Mel Gibson, né? Por causa do Coração Valente, né? Então, tipo assim, ela já falava muito bem e a gente já tinha esse conteúdo católico anterior, né? Então, tipo assim, não tinha como esse filme ser ruim. O único problema era a violência, que era um filme pesado, que, tipo, ela fazia essas ressalvas, né? Mas que era um filme, pô, 100% recomendável, isso sem dúvida. Então, quando eu assisti assim, completo, inteiro, né? Tipo, para mim não teve dúvida de quão bom é o filme, né? Do quanto que há nesse filme para além da questão puramente física, né? Que geralmente o pessoal vai falar da questão de que o filme tem a cena da flagelação, tem a cena da crucificação, que ele é muito realista, né? Mas eu vejo que além disso tem muitas e muitas qualidades que o Mel Gibson conseguiu casar, né? Ah, Na hora de escrever um filme que tem uma premissa extremamente complexa, né? Porque, pô, geralmente você pensa na paixão ou pensa em Cristo, né? Vou fazer um filme de Cristo. É aquele roteiro básico, a sim. infância, os milagres, né? Uma ceninha rápida da crucificação. E o Mel Gibson quis fazer diferente, né? Quis pegar as últimas 12 horas, né? E Ah, tirar um filme disso. Então, eu vejo, assim, muitas e muitas qualidades. E desde a primeira vez eu já virei fã. mas você assistiu o novo a primeira vez? Ah, foi. Deve E ter você, sido aí com uns 10, 11 anos. eu não sei como que é hoje pra ti, mas você teve alguma fase assim que você realmente teve um asco ou uma repulsa pelo filme? Porque eu ouço o pessoal falando disso, mas eu não sei se é pelo meu temperamento, mas eu nunca tive toda Eu essa repulsa, também. sendo bem Uhum. sincero. O que eu já escutei é tipo assim, cara, não consegui assistir da primeira vez, É, sabe, um negócio assim. ah, Padre Mas Paulo pelo comenta, menos. né, que quando ele foi a primeira vez no cinema assistir o filme com a mãe dele, teve uma cena, acho que da flagelação, que ela virou o rosto e falou: Meu Deus, pra que tudo isso? Aí ele tinha toda uma Aham. reflexão disso, né? Mas eu já vi história de várias pessoas, assim. Essa questão do temperamento é pertinente, porque vai moldar a nossa percepção, né? Aham, aham, tem razão. O sanguíneo vai enxergar aquilo ali como quase que um ataque pessoal, né? Aham, aham. Não, impressionante, né? Porque. Oi, peraí, tô gravando. Sim. Eu tenho que levar minhas tias agora no velório. Lá em Brasília, rapidinho, tá? Tudo bem. Beleza. Dá um abraço no Gabriel. Claro. A Tatá mandou um abraço para você, Gabriel. Mas então, esse é um negócio que eu sempre tive, assim, eu sempre ouvi as pessoas falando, não, porque é um filme extremamente pesado e tal, e não que eu acho que sejam leves as cenas, Uhum, mas eu não tenho essa receptividade igual a dos demais. Eu acho que a minha visão pende para muitos outros aspectos, como, por exemplo, uhum, os- toda vez que eu assisto, eu fico impactado pelo cenário, por exemplo, uhum, por essa espécie de atmosfera judaica muito específica que o Mel Gibson sim, construiu, né? Aquela cena no Sinédrio em particular, uhum, alguma coisa me prende ali, sabe? Eu não sei como que o Mel Gibson fez isso, mas eu não sei se você tem essa impressão também, que as paredes são muito densas, tudo ali é muito sim, pesado, as vestes, o jeito de falar, uhum. temas, né? Cara, esse aspecto histórico ele acertou assim, Aham, é muito crível ali, né? aham, O pessoal brinca assim que tem novela bíblica na televisão que é meio fake, né? Parece meio.
Vila do Chaves, né? Aham, E o filme da Paixão é completamente o oposto disso. Realmente é muito, muito incrível que, pô, aconteceu ali daquele jeito, né? Tem aham, até um detalhe que eu acho interessante, que é tem uma cena que mostra Cristo assim abrindo os braços, né? O pessoal despindo ele e ele tá com uma túnica, né? Única, né? Sem costura. aham, E é um detalhe que está escrito no Evangelho. aham, E aí você pensa assim, cara, não é o tipo de roupa que se encaixa perfeitamente no corpo, né? Provavelmente não era confortável de usar, mas era o que o pessoal usava. aham, Então é um olhar no detalhe ali que vai até nas mínimas coisas, né? aham. Não, com certeza. E eu não sei, eu olho para toda aquela atmosfera e eu não sei se na Judéia realmente era daquela forma, né? Mas, mas aquilo ali, por alguma forma, de alguma forma, me lembra muito o que a minha cabeça tem como semítico, assim. Toda Uhum. vez que fala qualquer coisa relacionada ao semitismo, eu lembro de um ambiente como aquele, né? Eu não sei o que veio primeiro, né? Se foi o conceito para o filme ou o filme que fez o conceito, né? Mas é muito marcante para mim. E é isso mesmo, tudo é pesado demais, né? Enfim. E aqui, uma pergunta que eu acho que é um tanto quanto difícil, mas o que que você reconhece como sendo um aspecto específico da paixão? Isso um aspecto que apenas o filme da paixão acertou e nenhum mais, assim, que você só encontra ali. Você consegue distinguir algum aspecto, assim? Cara, eu diria que a intensidade do sofrimento, Aham, porque quando a gente lê no Evangelho, escuta, a gente sabe que Jesus foi flagelado, a gente sabe que Jesus carregou a cruz por todas aquelas estações, né? A gente já escutou em algum lugar que a cruz era muito pesada, ou que a ferramenta do flagelo era extremamente brutal, mas a gente parece assim que isso não chega pra gente tão real, sabe? aham, E o Mel Gibson ele conseguiu fazer de uma forma que parece muito, muito verídico, sabe? aham, Não parece que o Jim Caviezel tá atuando, parece que ele tá realmente sofrendo na cena, aham, né? Inclusive a cena da flagelação, que é uma que muitas pessoas reclamam, né? Não aham, só o público, mas a crítica também diz que é uma coisa assim, que passa do ponto, né? aham, Mas aí é justamente a ideia do filme, do tipo, eu quero mostrar essas últimas 12 horas e quero mostrar como Cristo sofreu, né? aham, Então, assim, ao longo do filme inteiro, você vai ter pequenas cenas, pequenos detalhes ali que acontecem que vão corroborando para esse resultado final de que a paixão foi muito, muito sangrenta, né? Como, por exemplo, logo quando Jesus é preso ali no começo do filme, vira e mexe, passa um soldado e dá uma bofetada nele. Quando aham, ele tá andando, algum figurante cospe nele. Sabe, coisas assim? E aham, entra muito nessa atmosfera que você fala, não só da estética ou da arquitetura, mas desse clima do filme, sabe? aham. Agora, abrindo essa caixinha da dor, isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, porque sempre sai esse negócio, né? Tipo assim, você vai falar da paixão, alguém sempre vai comentar que, não, é um filme que retrata a dor de Jesus, mas um tema e não que não seja certo, né? Sim, essa é uma ênfase, mas uma questão que eu me proponho às vezes, tá, mas o que é a dor específica que a paixão trata? Tipo, o que é o modo próprio do Mel Gibson na paixão tratar da dor do Cristo? Porque, por exemplo, coisas que eu noto assim, né? Não é só apenas uma dor do Cristo, né? Mas de alguma forma ele conseguiu criar um contexto, uma atmosfera que faz com que o espectador também sofra, né? Tipo, Uhum, é sofrível assistir a sim, paixão, né? E não é qualquer dor, mas é uma dor muito carregada. Tipo assim, não é um ardor, né? É realmente é como se
a estética do filme fosse uma ferida, uma grande ferida aberta, né? Uma espécie de ferida cênica, assim. Não sei. Às vezes me vem isso. Assim, e certamente era da intenção do Mel Gibson. Tem muito cenário ali feito de pedra e de pedra nitidamente deixada rústica, né? Ele colocou um monte Uhum. de pontinhas de metal e com uma sonoridade muito específica nas franjas das vestes, né? Até os ângulos que ele pega, não sei qual a impressão que você tem, mas parecem ângulos que de alguma forma valorizam muito a dimensão, como dizer, a musculatura dos sujeitos, né? As pessoas Uhum. parecem mais carnais do que o normal na filmagem do Mel Gibson. Não sei se você tem essa impressão também. Soa muito. É que tá me fugindo a palavra, mais físico, né? Ah, ah, Talvez como você perguntou, né? Qual o aspecto da dor? Eu sei que tem um aspecto espiritual, o filme aborda isso, mas nem tanto. aham, Quase que 100% ali do sofrimento é físico, né? Que não deixa de ser também fiel ao evangelho, né? Porque Jesus sofre espiritualmente por tudo aquilo que ele está vendo, né? Mas tudo isso acontece por meio do sofrimento físico, aham, né? aham, Mas, claro, eu vejo que é uma premissa que ele adotou que tem os seus prós e os seus contras, né? aham. Vai ter coisa ali que vai soar gratuita, né? Uhum. Eu, por E o exemplo, risco que ele aceitou correr, né? Certamente é, ele sabia que teria essa crítica. sim. Só que aí você fica naquela, né? Pô, será que se eu diluir muito o sofrimento em apenas alguns momentos específicos do filme, eu não vou estar enfraquecendo a própria narrativa, né? Porque Cristo é preso e ele é conduzido por todo esse processo, mas o sofrimento dele não foi exclusivo na flagelação ou na crucificação, né? Aham, Então eu acho que mesmo quando ele exagera, ele ainda está dentro da própria lógica da situação, né? uhum, Os soldados não estavam ali só para conduzir ele, né? aham, aham, Então aí é justificável, por exemplo, quando ele filma Jesus sendo humilhado, ou quando Jesus cai com as correntes lá e os caras puxam ele meio de qualquer jeito, né? uhum, Eu acho que tudo isso corrobora essa estética, né, que ele quis adotar. aham. E assim, pode parecer um negócio meio nada a ver, mas tem uma distinção completamente de outra área, assim, mas que sempre me vem à mente quando eu estou pesando uma obra, né? Que é a distinção entre temperatura e sensação térmica. Pode parecer um negócio meio gratuito, assim, mas eu acho que o pessoal comete alguns erros na hora de analisar, principalmente uma obra que envolve o evangelho e todo mundo vai ter aquele senso crítico de, não, ou esse negócio é completamente histórico, ou é um pieguismo. E, tipo, cara, é uma obra de arte, né? E na obra de arte, você não está tanto querendo retratar, por assim dizer, a temperatura, né? O sentido literal da coisa, né? Da cena que você está querendo exprimir, mas principalmente a sensação térmica, né? Que as pessoas envolvidas ali efetivamente, né? Uhum, Tinham, tipo assim, sei lá, se Mel Gibson tivesse feito o Cristo tomando, com a costa branca, tomando uma varada e só faz um vergão nas costas e logo embranquece novamente, né? uhum, Tipo assim, a sensação que a gente teria, tá bom, é como um filho apanhando da mãe, né? Mas, sei lá, quem já apanhou da mãe sabe que para quem está apanhando é uma coisa muito mais dramática, né? Do que sim, simplesmente aquilo que passa para quem está vendo, né? Existe toda uma uhum, tensão interior e é como se, né? Você tivesse uma espécie de sensação térmica do sofrimento realmente maior quando você está dentro, né? Quando você é quem está sofrendo, né? E no fundo, o filme está querendo compensar esse gap que existe, né? Quando a gente passa de ser o sujeito da cena e passa a ser só um espectador, né? uhum, Tipo assim, eu acho que dá uma consertada se a gente pensa naquele exagero como sendo as amplificações internas que alguém que estivesse na situação do Cristo realmente teria, né? Ao ver uhum. a coisa. Não, mas eu acho interessante, eu acho que essa figura que você usou preenche bem essas lacunas, né?
e preenche de uma forma que deixa tudo mais verídico, né? Aham, Porque, pô, quando ele vai construir a cena, ele constrói de uma forma que o figurante lá atrás está dando uma risada, tá apontando o dedo, né? E aham, tudo isso vai gerando essa atmosfera dolorosa, né? aham. E é um filme barroco, né? Tipo, é um filme que, ainda que de uma forma anacrônica, construiu-se barroco, né? Uhum, Por exemplo, do sorriso eu pensei nisso mesmo, né? E ali o sorriso é quase que um elemento de terror mesmo, né? Tipo, você não consegue sorrir com o cara que tá sorrindo exatamente. sim, exatamente, exatamente. E aí tem um detalhe, né, que eu pesquisei, mas eu não cheguei na declaração do Mel Gibson. Mas há muitas cenas ali que o Mel Gibson filmou, que está no filme, que também estão nos diários da Beata Ana Catarina, Uhum, né? E se eu aham, não me engano, ela é ali do século XVII, XVIII. uhum. Deixa eu pesquisar para precisar aqui. Mas isso eu já ouvi também, que é baseado nas revelações dela, né? Então, você comentou do Barroco, né? Ah, verdade. Verdade, bem notado. Ana Catarina. Vamos ver. Não, com certeza tem algo disso, né? E assim, em última instância, uma peculiaridade dos diários dela e que eu acho que acaba sendo transposto para o filme da Paixão é que ele de alguma forma tenta completar aqueles bastidores que todo mundo queria saber como foi, mas que os Uhum. evangelhos não informam. Sim. É do século XVIII. Na Então, verdade, nasceu no XVIII, morreu no XIX. faz muito sentido essa questão do Barroco, né? Porque é provavelmente a corrente artística que, de alguma forma, influenciou o imaginário da Beata, né? Que levou ela a retratar daquela forma que depois vai cair na mão do Mel Gibson, né? Aham, aham, com Esse certeza. drama, essa coisa extremamente cenográfica, né? Teatral. Aham. É, e eu acho que uma coisa que é transposta também, isso de modo quase literal, é uma coisa que tem nos diários da Beata Ana Catarina, que é o fato da Virgem, né, segundo os relatos dela, né, não ter acompanhado a paixão como uma espécie de espectadora e, em algum sentido, nem apenas como uma corredentora. Mas a Beata Ana Catarina enfatiza muito este aspecto da Virgem que contemplava, né? Tanto que aquele negócio dali limpando o sangue, né? Como quem acompanha a Via Sacra ao vivo, tem no diário, né? E o filme tem muito disso, né? Tipo assim, e eu acho que isso dá um certo status litúrgico e devocional para ele mesmo. Uhum. Que você não sente que é só uma espécie de documentação histórica da paixão, mas que realmente tem um aspecto contemplativo mesmo, né? Sim, exatamente. Ou tanto naquela cena que Cristo está sendo crucificado, né? E cada martelada que ele leva, a Virgem sente também, né? Olha, tem uma correspondência na reação. Tem, Olha que tem, interessante. ele filma o martelo e filma a Virgem, filma o martelo e filma a Virgem. E então Ah, ele estabelece essa ligação entre os dois, né? aham, aham. Não, com certeza. É, nesse tema da carne ainda, eu tava pensando aqui como, até para além, ou melhor, até antes do fato disso ser necessário para o retratar da paixão, né? Mas o pressuposto disso, em última instância, né, dessa espécie de dimensão mais cruenta do filme, é a própria encarnação, né? É quase como se o filme dissesse, não, ele se encarnou mesmo. E, tipo assim, se encarnar é Uhum, isso daqui, ó. Ele ficava, ele era levado pelos homens, ele suava, ele era uhum, vaiado, era aclamado. Tipo assim, toda a uhum, loucura que está inclusa no ter uma carne e estar no nosso mundo, ele presenciou, né? E é esse negócio uhum. grosso aqui mesmo, né? Que as cenas da paixão transmitem. E aí que tá a diferença, né? Porque, sei lá, todo mundo que filmou A Paixão antes do Mel Gibson não conseguiu transpor isso, né? Aham. Cara,
E olha só porque você tocou também. E sobre a Virgem Maria do Mel Gibson, né? É, o que você acha dela, não tanto do aspecto técnico, né, mas a figura da Virgem que o Mel Gibson constrói? O que que você acha que são os pontos fortes e específicos dela e irreproduzíveis em qualquer atuação futura? Cara, em primeiro lugar, e que não se aplica somente a ela, mas praticamente todo o casting do filme, é a escolha da atriz. O rosto dela, você olha e pensa assim, cara, essa mulher poderia tranquilamente viver na Judéia do século I, sabe? É, Ela tem aquela coisa meio árabe, assim, da sobrancelha grossa, do nariz. Isso para mim é um ponto muito positivo. É, o arquétipo semítico, né? sim, é bem. Mas eu acho que a maneira como ele filma, a maneira como ele escreve a personagem, ele consegue estabelecer a conexão dela com Cristo de uma Hum, forma sutil. Tipo assim, eu não imagino um protestante assistindo ela limpando o chão, ou aquela cena que ela escuta pelo. Ela vai tateando assim e sente que Jesus está numa cela embaixo. Eu não consigo imaginar isso, o protestante assistindo isso e, sei lá, achando um exagero da parte do Mel Gibson, né? uhum, E então ela consegue transparecer essa serenidade de alguém que está presenciando um crime horrendo, né? Contra o seu filho, a sua própria carne, mas de uma maneira muito materna, né? uhum, Então, assim, ela tem pouquíssimas falas no filme, né? E é aí ah, que você vê a qualidade do diretor, porque ele poderia ter escrito alguma coisa para ah, jogar na cara do público, tipo assim, ó, a mãe dele tá sofrendo, a mãe dele isso, aquilo. Não, mas ele retrata isso, sim, de uma forma extremamente sutil, né? aham, aham. Não, com certeza, com certeza. E tipo assim, pô, que desafio também, né? Depois que você vê a coisa pronta, parece fácil, né? Mas você imaginar que, Uhum, não, ela teve que construir uma personagem que fosse, que sofresse durante todo o filme, mas e sofresse como mãe, né? O que já é uma coisa muito difícil, né? Você conseguir uhum, exprimir um sofrimento materno, mas um sofrimento materno santo e resignado, né? Tipo, são três uhum, elementos, assim, completamente tensos, né? Como uhum, ela conseguiu segurar isso na personalidade da a sim, Maya Bernstein, né? Conseguiu segurar isso na personalidade da Virgem, é um negócio impressionante, assim. sim. E sem apelar pro expositivo, né? Aham, aham. Tipo assim, aquele negócio das microexpressões, né? Tipo, tá tudo muito equilibrado ali, impressionante. Uhum, Tipo assim, como essa coisa que há no cenário, né, de uma espécie de peso carnal, ela conseguiu transpor para a maternidade que ela estava exprimindo, né? Ela parece realmente uma Madonna, né? Não só uma mãe, né? Mas é uma espécie de matriarca exatamente. universal. Até pela própria escolha da idade da atriz, né? Aham, Porque a gente tem aquela coisa cultural da Virgem Maria jovem, né? Quase que angélica, né? E aí o Mel Gibson prefere retratar ela com rugas aham, para trazer justamente esse peso, né, da Madonna. aham. Inclusive outra coisa que ele faz, que eu tenho certeza que não é, que é intencional, é de certa forma contrapor a serenidade da Virgem com uma espécie de histeria da Maria Madalena, Ah, verdade, verdade. né? Aham, Maria Madalena, você pode reparar, né, que no filme ela tá sem o véu, ela chora assim de uma maneira mais escandalosa, né? E aí vira e mexe o Mel Gibson faz essa transição, né, da serenidade. Tem até uma cena que é no finalzinho já, né, quando eles estão chegando no Calvário, Maria Madalena chega primeiro, né?
E depois de um tempo, a câmera mostra a Virgem chegando, acompanhada de João, do tipo assim, a serenidade de uma pessoa que sabe que não precisa correr, né? Não precisa Ah, meter os pés pelas mãos, né? Ela pode simplesmente viver aquilo sabendo o tempo de cada situação. E o Mel Gibson, ele acha uma forma de mostrar isso justamente quando ele coloca essa espécie de oposição no temperamento das duas, né? aham, aham. Não, verdade. E, tipo assim, ele quase que pede pra gente comparar quando ele coloca as duas com o mesmo manto, né? É, Tipo, elas quase que parecem estar com o mesmo uniforme, entre aspas, né? uhum, É, quase como que elas, como se elas fizessem, não acho que pode soar um pouco banal, né? Mas como se elas fizessem aquela lição da paixão, passassem aquele projeto da paixão como uma dupla, né? Mas no ato de unir ele também mostra as diferenças, né? sim. Isso é mesmo. E não sei, cara. A figura da Virgem em particular, ela realmente parece um ser meio místico, assim, né? E não é um místico, tipo, apartado. Não, é realmente uma humanidade santa mesmo. Tipo assim, se Uhum, percebe que ela é uma mulher mesmo de carne. Tipo, ela parece uma mãe, né? Ela poderia facilmente ser mãe de um homem normal, mas ela sempre parece meio transfigurada, assim. Tipo, tem essa coisa do sofrimento que paralisa, né? Só que a paralisação dela parece uma espécie de êxtase. Não sei se você tem essa impressão também. sim, a impressão que fica é que todo mundo ali está assistindo a paixão de uma forma corporal. Aham. Nossa, E isso. ela não, né? Aham. Tanto é que tem uma frase dela, né? Ela fala, né? Quando que você irá parar todas essas coisas, né? Até quando você vai sofrer? Alguma coisa assim, né? Tem o me diga quando e como, uma coisa assim, né? É, Isso é- Tipo assim, parece que ela tá num. Tipo assim, como se todo mundo tivesse agitado e discutindo aquilo que tá acontecendo, e ela tivesse num outro plano de discurso que é o da oração sim, mesmo. exatamente. Tanto é que no começo do filme, a primeira cena dela é ela acordando de um pesadelo, né? E aí eu não sei se é São João ou Maria Madalena. Pergunta o que está acontecendo. Né? Maria Ela fala Madalena. assim, a Maria Madalena, né? Aí ela fala, essa noite não é como as outras noites, né? Aham. E é justamente a hora que Cristo está no Getsemane. Então, Verdade. Ela é a única que tem uma prefiguração, né? é, que sente de alguma forma, né? Nossa, verdade. Verdade. Tipo, é a única que, além do Cristo, teve um sinal antes de que a coisa acontecesse. Uhum. Né? Isso é mesmo. E não sei, cara. Tem aquela cena também. Quem que é? Não é Barrabás. De alguém que tá meio maluco, a pessoa tá completamente fora de si, chega perto dela e amansa. Ah, eu acho que é Barrabás. Porque Barrabás faz isso com Cristo, né? Eu não sei se eu tô... Uhum. Ele faz aqueles gestos, aí ele, quando passa o Cristo, se recolhe e depois volta a se expandir. Uhum. Tem a cena de Pedro chorando pra ela também, né? Sim. É um detalhezinho interessante dessa cena é que ele chama a Virgem de mãe, né? Ah, verdade. Isso soa muito natural, né? Sim. Tipo, quase que a figura dela impõe isso mesmo. Seria estranho se ele a Uhum. chamasse de Maria. É, e, inclusive, só uma curiosidade, né? Eu acho que eu já até comentei isso contigo, né? Mas para quem tá assistindo, aquela cena que a Virgem perguntou por que essa noite é tão diferente de todas as outras, né? Isso daí é o introito, entre aspas, do rito da Páscoa judaica, né? O filho mais novo tinha que falar isso para no rito, né, da ceia judaica, né, do cear do cordeiro, da sedé, para que o pai tivesse a ocasião de explicar o significado Uhum. de cada elemento, né? E é interessante que é realmente como se aquela frase da Virgem abrisse a Páscoa do Cristo. Até o momento tá Exatamente. certinho, né? Exatamente. E é justamente nesse tipo de detalhe que você vê a qualidade do Mel Gibson, né? Dizem Porque que é foi a uma- própria Maia que sugeriu essa cena aí. eu não sabia.
Não é tirando o mérito do Mel Gibson, não, mas eu vou falar que foi porque ela é judia, né? Hum, Isso não já. sabia também. Mas faz total sentido, né? A Páscoa, Jesus ali inaugurando a nova Páscoa, né? E aí ela dando esse ganchinho, né? Aham, aham. Inclusive, Gabriel, até uma coisa que eu ia comentar contigo, é, ver o que que você acha, né? Mas esses dias eu fui dar uma formação no Immortal Day, né? O grupo que tem aqui em Conquista. E aí, um dos pontos que a gente discutiu foi o filme da Paixão, né? E eu tava pensando para fazer aula, né? E eu tava pensando naquela cena que o Cristo, tá, todo mundo, o filme inteiro fala em aramaico, né? Aí, quando ele chega para Pilatos, Pilatos vai querer falar aramaico com ele, ele fala latim, né? Eu tava tipo, pô, mas será que isso daí foi só um easter egg ou tem algum sentido ali? E eu notei que coincidência que é o fato de ele começar a falar em latim justamente quando ele vai falar que o reino dele não é desse mundo. Tipo assim, quase como se com a quebra da língua ele mostrasse que ele realmente é de outro lugar, né? Que ele não tivesse restrito Uhum. nem a língua, nem a cultura judaica, mas que ele realmente fosse de além, né? Por assim dizer. Não sei se isso faz sentido pra você. O que que você acha? É uma hipótese, né? Não, Interpretativa. é interessante pensar, né? Que Jesus ele está acima da barreira cultural, linguística, né? E que a língua latina naquela época era usada justamente nesse contexto imperial, né? E aí Ah, é quase como se Jesus estivesse colocando o seu detalhe ali de rei, né? Tipo assim, eu também posso falar nessa língua aham. dos imperadores, etc, né? E uma certa língua oficial, né? Tipo assim, É, eu posso tratar eu posso tratar contigo seguindo as burocracias dos reis, né? Algo assim. uhum, Não é à toa que o sujeito parece tremendo depois, né? sim. Ele serve que acompanhou a cena. Pô, Mas mas um detalhe, pode sacada. falar. Não, você vai falar isso, que sacada ter trocado a língua ali. Então, porque eu li isso hoje, inclusive. O pessoal debate que essa cena ela aconteceu em grego, Como assim? de que a língua, vamos dizer assim, comum entre pessoas de diferentes culturas era o grego, Ah, sim. Eu já ouvi falar isso também. e que possivelmente essa cena, esse diálogo aconteceu em grego e não em latim. Ainda que o que eu já ouvi o pessoal falar é que o grego era meio que o inglês da época, mas que a língua diplomática ainda era o latim. Mas é evidente, né? Aí é que é um contexto meio místico, meio misto, né? É, é meio diplomático e meio informal. Mas há uma chance de ter sido grego, sim. Não duvido, não. Não sei até que ponto não falam isso por causa do texto do evangelho tá em grego. Não É, sei. Mas Pilatos com certeza falava aramaico, né? Isso sem dúvida. Sem dúvida. Tá. E uma pergunta que é meio difícil se fazer, mas reduza os teus critérios aí, os planifique e julgue da forma mais preconceituosa possível, né? Mas se fosse eleger uma espécie de ponto máximo do filme, qual seria para você? Tipo, aquele momento que faz com que as tuas emoções ou que você acha que a profundidade da coisa chega numa densidade irrepetível, dentro da mesma obra. cara, é difícil, hein? Porque pensando na estrutura, né, de que você vai ter um primeiro ato, um segundo ato, uma construção, né, para a própria cena da crucificação de Cristo, teoricamente, o ponto máximo deveria ser a ressurreição, né? Aham, aham, Porém, essa essa cena da ressurreição ela é muito curta, aham, né? É como se o Mel Gibson tivesse expandido muito o terceiro ato, muito a tensão e depois entregasse algo menor, entende? O tal do aham, payoff, né? Ele, tipo assim,
poderia ser maior, mas foi menor. Então, apesar de eu gostar muito da cena e achar que do jeito que foi filmado foi excelente, até porque a ideia do filme não é a ressurreição, cara, pra mim, assim, eu penso muito naquela cena da que Jesus cai. Jesus cai com a cruz e aí você tem um flashback, né? Porque igual a gente está comentando, né? Jesus é o personagem principal da história, mas existe ali uma conexão com a Virgem Maria que o diretor ele vai estabelecendo desde a primeira cena, né? Ah, Então você vai ter aquele flashback do Jesus jovem construindo a mesa, as cadeiras, né? ah, Você vai ter sempre a Virgem seguindo os passos de Cristo ao longo da paixão. Cara, e aí quando tem essa cena, é uma coisa assim que não tem como. o do ex que faço nova todas as coisas. É, Aham, ali casa tudo, sabe? Ali eles têm. Eu não sei se é o primeiro encontro deles no filme, mas ali casa toda essa espécie de conexão em segundo plano que ele estava construindo, né? Parece que a Virgem vai seguindo os passos, né? Jesus cai, é flagelado, ela vai lá e limpa o chão, né? Jesus sai com a cruz, ela vai lá e sai atrás. E aí, aham, no momento que ele precisa, ela tá lá. E ele filma isso de uma forma tão emocionante que, assim, ninguém esperava aquilo, né? aham, Ele coloca uma criancinha lá caindo em câmera lenta, a música sobe, né? É uma coisa, assim, muito emocionante. aham. Então, eu não sei, pensando assim, eu diria que é essa cena. E tipo assim, é um instante que ela tinha, porque depois a comitiva ia passar e ia passar da referência daquela espécie de Uhum, beco onde ela tava, né? uhum, E tipo assim, tudo é muito bem construído, porque é realmente como se você tivesse uma espécie de corredor e aquilo fosse realmente uma espécie de prova que a Virgem tivesse que cumprir, assim, né? uhum, Mas parece tudo muito destacado, né? Providencialmente destacado para que aquilo acontecesse. sim, E você falou da música, é verdade. Eu me lembro exatamente da música desse momento, porque parece que a uhum, música levanta o Cristo também, né? sim, Interessante, interessante. E o ex que faço novas todas as coisas também, né? Tipo, puta frase para colocar no. linda, né? Mas, cara, é excepcional. Agora, uma coisa meio assim, mas. Não é que não tô duvidando que tem uma razão, mas. Qual você acha que foi a razão pela qual o Mel Gibson colocou aquela frase naquele momento? Cara, É a resposta, parabíblica. a resposta mais simplista seria a, todo o conteúdo católico dele, né? Hum, Toda essa devoção particular dele, ou a própria aquela coisa que fomenta o imaginário, né? Então, ele quis mostrar que existia ali uma relação maternal de anos, né? aham, Da mesma forma que a Virgem correu para socorrer o menino Jesus, com a mão estirada, né? Ela corre para socorrer o homem, Cristo, né? aham. Então, assim, é como se a percepção da paixão de Cristo pela ótica do Mel Gibson dependesse muito dessa relação maternal, né? Aham. Jesus não está ali sozinho, né? Você tem os apóstolos, etc., mas o papel da Virgem, ele consegue colocar ali de uma forma muito sentimental, né? Mas por que aquela frase? Tipo, pro contexto da Virgem. Tipo, a minha grande questão é a frase. Porque, tipo assim, o da Virgem você fala, tipo, ah, tá bom, ele tá construindo o tema da Virgem. Eu digo isso porque a minha hipótese, aquilo ali me lembra muito o tema da recriação, né? Um contexto meio paradisíaco, assim, né? E realmente parece uma evocação do Cristo novo Adão e nova Eva. Mas eu não sei se é uma Uhum, percepção geral. Tipo, meu imaginário é um pouco pendente a pensar isso de imediato, assim.
Uhum. Queria saber como parece aquilo aos demais. É, assim, olhando, analisando de uma forma bem superficial, né? É como se a Virgem fosse uma espécie de porto seguro do qual Cristo consegue um apoio, né? Aham, Não o apoio do Cristo Deus onipotente, né? Mas o apoio do Cristo homem, né? Da sua fraqueza. Então, eu não sei, ele quis de alguma forma mostrar que Maria conseguia suprir essa necessidade, né? aham. E, nossa, agora pensando. E não é até um tanto comovente esse ex. Tipo assim, é como se ele estivesse querendo mostrar alguma coisa pra Virgem, sabe? Uhum, Eu não sei, me lembra um pouco, talvez, pelo próprio flashback que o Mel Gibson evoca, né? A criancinha que faz alguma coisa e quer mostrar pra mãe, né? Tipo, olha, mãe, o que eu fiz aqui. uhum, A retórica é parecida, né? A expressividade das uhum. crianças, né? Só que, tipo assim, a coisinha que o Cristo está fazendo é a redenção. É, Essa é uma frase que me instiga um tanto. E sobre essa coisa dele usar flashback, cara, o que você acha? Porque é um negócio meio sui generis, né? uhum, E que ele usa a rodo, né? Tipo, é estrutural do filme, não é uma cena sim. ou outra. Por que você acha que ele usa desse recurso? E qual é o efeito que você acha que isso cria também, né? Cara, eu acho que a primeira razão é colocar um respiro no filme, sabe? Legal. É por isso que eu acho que, de certa forma, quem critica, geralmente quem não gosta, né? Critica que o filme é puro sadismo, ignora essas partes, né? Aham, Porque elas vêm justamente para dar aquele respiro que a trama precisa, não só a trama quanto o espectador, né? aham, E ao mesmo tempo, eu acho que serve para dar uma espécie de polida na imagem do Cristo. ah, legal. Digo assim, o Mel Gibson ele quer retratar o Cristo sofredor, ele quer retratar a paixão, mas ele não quer que você esqueça que é o mesmo Cristo do Sermão da Montanha, da Última Ceia, do Lava-Pés, né? Claro que ele faz isso do ponto de vista do sofrimento, né? A maneira como ele encaixa o flashback é sempre da perspectiva do Cristo que sofre. Tipo, quando ele cai e olha o pé de quem está passando, ele lembra do lava-pés, né? Aham, Então, o gatilho é o sofrimento. Poderia ser de outra forma, mas eu acho que vem justamente para isso, sabe? Que aí aham, a gente está assistindo, a gente está naquela tensão e de repente a gente lembra, né? Caramba, alguns dias atrás Cristo estava desse jeito, estava ensinando isso, estava falando essas coisas, né? aham. Eu me lembro do tema que você tinha evocado do barroco, né? Como se fosse a parte branca no elemento negro, né? Uhum. Só que intencionalmente é uma parte bem menor, né? Aham, com certeza. Assim como no barroco, a claridade realmente é só um feixe, né? Uhum. As construções sempre são majoritariamente escuras. Isso é verdade. E assim, eu acho que essa expressão é muito acertada. É uma espécie de refresco mesmo, né? Porque você está Uhum. tipo, vendo o Cristo todo ensanguentado e de repente ele aparece criança, né? Sim. Eu já vi o pessoal reclamando de um sentimentalismo excessivo, né, nesses flashbacks, mas, tipo assim, em última instância, é mesmo, né? Tipo, tipo assim, realmente é sentimental, né? E Sim. tem uma certa fenomenologia ali, porque, por exemplo, quando a Virgem olhou o Cristo e supostamente, né, viu o Cristo criança, infante, né? Não que o flashback seja um pensamento dela, mas a evocação daquele momento ali referido à Virgem, né? É uma coisa que uma mãe realmente pensa, né? Então, tipo assim, o filme é sentimental porque o homem é sentimental de alguma Sim. forma. Principalmente em momentos assim. Principalmente em momentos assim. E é uma forma do Mel Gibson também retratar a humanidade de Cristo, né? Aham,
Senão, sei lá, ele poderia cair no perigo de divinizar. E olha que o Cristo do Mel Gibson é extremamente divino, né? A Aham, postura dele, a forma como ele fala, que, sei lá, quando eu comparo, assim, é um dos problemas que eu tenho com o The Chosen. aham, Mas, ainda assim, ele consegue fazer que esse Cristo divino sofra como homem. aham, E aí, justamente, é o papel desse certo sentimentalismo, né? Cristo aham, precisa sofrer realmente a dor, né? Precisa ter o medo real da coisa, né? aham. E assim, são ocasiões onde ele pode mostrar melhor essa espécie de substância que subjaz a dor, né? Tipo, este que está sofrendo foi o mesmo que fez esta cena do lava-pés, esta cena do Uhum, Sermão da Montanha, da pecadora arrependida, etc. Isso que você falou é verdade, né? Aí eu acho que é um mérito bem próprio do Jim Caviezel, né? Ele conseguiu realmente sustentar uma substância divina, né? Uma persona divina, apesar dos sofrimentos, né? E junto dos sofrimentos, o que talvez seja o maior mérito ali, né? uhum, Por isso que reduziu o negócio a simplesmente, não, o Mel Gibson foi muito sentimentalista, ou foi muito masoquista, né? É meio. Tá bom, pode ter tido isso também, mas tem um negócio a mais que você precisa perceber, sabe? sim. E acho que uma vez a gente até comentou, né, de uma espécie de dimensão teatral da paixão, que o pessoal que exagera na crítica a esses aspectos não conseguem perceber como isso é muito comum no teatro. E por mais que realmente Uhum, seja mais raro no cinema, né, mas principalmente o cinema mais próximo a, a essa cênica do teatro tende a reproduzir mais esses elementos, né? Uma coisa um pouco mais exagerada, mais caricata mesmo. uhum, Esse fim de semana eu e a Tata terminou de assistir o Hamlet, eu não me lembro o nome do diretor, mas é um dos Hamlets de 4 horas que o cara realmente fez muito fiel ao roteiro. E é maravilhoso, assim, cara. Só que você percebe que uhum, realmente cinema não é teatro filmado. Cinema é uhum. outra coisa, porque o teatro é uma coisa, tipo, é um mundo à parte, assim. É um mundo à parte. E a Paixão colhe muito desse aspecto teatral, né? Sim. Aspecto teatral. Agora, essa coisa do flashback, vendo do ponto de vista mais técnico, né? Parece também o Mel Gibson correndo atrás do prejuízo de ter escolhido começar já no Getsemane, né? É. De alguma forma. O que não é uma escolha trivial, né? Tipo, vou começar a contar a história do Cristo do Getsemane. Uhum. É, a premissa dele é uma premissa complicada, né? Aham, Tudo bem, todo mundo conhece a história de Jesus Cristo, mas você precisa ter elementos relacionáveis ali no filme, né? Para o público olhar e realmente entender o sofrimento, né? Então aham, é justamente a razão, por exemplo, dele intercalar Jesus carregando a cruz com o Sermão da Montanha, né? E é uma coisa extremamente não sutil assim, né? Tipo, Jesus está carregando a cruz e sendo flagelado, e aí ele troca para o sermão Jesus falando: você precisa amar os seus inimigos, aham, né? aham. E a multidão também, né? Tem o contraste do pessoal que a multidão vendo ele sofrer ao redor Uhum, e da multidão ouvindo, né, anteriormente numa sim, outra montanha, né? uhum, Isso é mesmo. E deixa eu só puxar aqui um negocinho. E a figura de Judas, né? Que, cara, não sei, é uma coisa que é, junto das cenas cósmicas, na paixão que a gente pode comentar depois, mas é um dos poucos elementos tensos, assim. Tipo, eu olho para aquele Judas, e eu não sei, primeiro que eu acho um pouquinho forçado, né? E aquelas cenas de Judas sendo tentado pelos demônios, às vezes me parecem cênicas demais. Tipo, ali eu acho que um elemento teatral chega ao ápice, né? Realmente parece que os meninos estão de máscaras em algum sentido.
como que aquilo cai para você? Tipo, você consegue engolir fácil? Ou você também precisa mastigar um pouquinho com a inteligência antes, como eu? Cara, eu confesso que eu não tenho muito problema. Aham. Eu gosto da caracterização dele, a forma como a maquiagem trabalha para demonstrar essa angústia que ele está sofrendo, né? Então, tipo assim, a boca dele é muito rachada, Ah, verdade. ele tem olheira, que, tipo, é a aparência de alguém que fez alguma coisa muito errada, né? Tá muito arrependido, tá com muito medo, né? Agora, a maneira como ele filma a tentação de Judas, assim, eu não vou dizer que eu morro de amores, eu não tenho muitos problemas com isso também, mas eu vejo como uma solução rápida, sabe? Tipo assim, o filme precisava seguir e precisava finalizar a história de Judas. Aham, com certeza. Então, o que ele faz é construir uma tensão ali simples, né? Pô, a música vai subindo e tal, aí você tem uma coisa meio estridente no fundo, e a câmera vai girando rápido, e Ah, de repente você corta para ele enforcado, né? Então, assim, eu acho que funciona, mas também não é nada assim muito excepcional, né? aham, Talvez a melhor coisa de todo o núcleo de Judas, esteticamente falando, né, seja aquela câmera lenta, que tem muito no filme também, né? Mas do sumo sacerdote jogando as moedas, né? aham. Nossa, aquela cena é boa. Aquilo ali é cinema puro, né? É você conseguir dar toda a simbólica das moedas, né? Você conseguir transpor isso para o filme sem precisar falar nada, né? Aham, aham. Parece que as moedas de alguma forma gritam, né? Parece um quadro, assim, né? Que o sumo sacerdote joga e você Aham, tem aquela câmera lenta da bolsinha voando, né? aham, aham. E dele pegando do chão as moedas, né? Ah, Ele meio estabanado ali com o sim. preço da coisa. E não sei, a própria relação dele é, com os fariseus, né? Tipo assim, ao mesmo tempo eles estavam se ajudando, mas eles se odiavam. Uhum, Negócio muito esquisito, assim. Ele queria ajudar, mas também não queria, né? uhum, Ainda que, sei lá, eu... uma das coisas que não é que me incomodam, mas que às vezes me soam como uma imperfeição na atuação do sujeito que fez o Judas, é que, é claro, escolhas, escolhas de cada um, mas ele não me pareceu suficientemente angustiado para se suicidar. De alguma forma, eu acho uhum, que ele ainda estava muito interiormente em paz, uhum, pelo menos no que transmitia pela expressividade dele, né? A mim, ele parecia um pouco um sujeito que sofre bullying na escola, mas ainda não chegou naquele ponto da ruptura, sabe? uhum. Entendo. Até para fazer uma comparação, a angústia de Pedro é retratada pelo ator Aham, de verdade. uma forma muito melhor, né? Aham, isso é verdade. Nossa, aquele ator que faz Pedro é incrível, né? Que Uhum, encarnação do Semita, assim, tipo, o sujeito muito. Aí, eu não sei o quanto é do ator mesmo, ou o quanto o pessoal da maquiagem conseguiu ressaltar os aspectos que eram necessários, né? Mas você realmente olha para ele e fala, tipo, meu Deus, como que nosso senhor escolheu isso daí para para uhum. chefiar a igreja, sabe? Ele realmente parece um pescador extremamente rústico, né? Sim, eu acho nota 10 também, acho muito bom. Sujeito meio pétreo, né? Mesmo. Sim, No bom e no mau sentido, né? Ele parece uma uhum, rochona mesmo, né? sim. Mas é Pedro, né? Cara, sabe quem que eu gosto? Da Cláudia, cara. Eu, a esposa de Pilatos, Hum, que é um easter egg que tem no próprio Evangelho, né? Que o pessoal não nota. E de alguma forma eu acho que aquele encontro dela com a Virgem é um negócio muito bem posto, assim. Muito. Não sei, é quase como se fosse a contraparte do encontro de Cristo com Pilatos, uhum. sabe? Inclusive, ele retrata isso, né?
essa oposição dela em relação a todo o processo que envolve Cristo, né? A forma como ela confronta Pilatos, né? Aham, E eu não sei, eu gosto da atriz também, eu acho que ela consegue transpor uma espécie de santidade pré-cristã. aham. Uma santidade pagã, por assim dizer. Isso, exatamente. Aham. E eu não sei, parece muito. Você realmente sente uma espécie de encontro de realezas ali, né? A Uhum. realeza material, terrena, e a realeza espiritual, né? Sim, Eu não sei, você tem a impressão também de que ela quase que se subordina à Virgem de alguma forma? sim. É, ela consegue compreender a importância da Virgem, né? Aham, aham. E não sei, parece uma certa comiseração materna mesmo, né? Tipo, quase como se ela ajudasse a Virgem, porque ela sabe, ou pelo menos imagina como é ver um filho naquela situação, né? Ela não parece simplesmente ser uma rainha ajudando uma sua súdita. Mas o curioso é que o gatilho dela é um sonho, né? Ah, verdade. E aí você também pode colocar o sonho da Virgem no começo do filme, né? Ah, verdade, bem notado. As duas acordam assim meio desesperadas, né? Então é Nossa, interessante essa relação, né? bem notado. Tipo assim, para além da Virgem e de Maria Madalena depois, né? Mas ela é a única que tem algum vislumbre da dimensão mística da coisa ali, né? Exatamente. O que até, não sei, mostra como realmente o evangelho é uma coisa muito maior do que os evangelhos, né? Uhum, O próprio evangélico fala que ela teve um sonho e fica por isso, né? E, uhum, tipo, caramba, isso daí deve ter sido muito importante lá, porque ela quase convenceu Pilatos a não crucificar Nosso Senhor, né? exatamente. Só que, sei lá, a gente só vai saber qual foi realmente o impacto desse fato ali, quando for o grande replay do juízo final, né? Quando a gente conseguir ver essas coisas, essas easter eggs da história da salvação. Mas é interessante, né? Como o evangelho, isso dá uma densidade a mais a coisa, né? Tipo assim, Então, aconteceu isso, mas vocês nunca vão saber mesmo como foi. aham. E é justamente o mérito que a gente fala no filme de ser muito histórico, mas não ser só histórico, né? Historicista, né? É, exatamente. De analisar a coisa só do ponto de vista material ali, né? Aham, Então, pô, você coloca a cena dela despertando de um sonho, parece meio gratuito assim, né? aham, Narrativamente, mas no final a cena existe justamente para mostrar pra gente, né? Caramba, isso aqui não é só um processo corrupto, etc., de um homem bom, tem alguma coisa além, né? aham, aham. É, e assim, é quase como se, não tendo conseguido convencer Pilatos, ela tivesse tentando ajudar de outra forma, né? Quando ela dá o véu à Virgem. O que também deve ter sido uma escolha do Mel Gibson para ressaltar a sacralidade do sangue do Cristo também, né? Tipo, não, são panos reais, né, que a Virgem usa para recolher Uhum. o sangue. É verdade. Isso é. E não sei, uma coisa que pode ser um pouco de escrúpulo, mas que eu sempre fico assim também, né? Quando a Virgem passa limpando o sangue, é que fica sangue no chão, né? Tipo assim, ela absolutamente não vai conseguir tirar tudo, né? E, e vem essa coisa de uma devoção realmente devocional, né? Porque algo do sangue vai se perder. Sim. Isso é. E só para a gente encaminhar para o final, e talvez o ponto onde esteja pelo menos a tensão narrativa maior, né? Crucificação. O que que, dentre as milhões de possibilidades que o Mel Gibson tinha de escolher como crucificar Nosso Senhor, né, pelo menos cinematograficamente, o que você achou do modo como ele retratou isso no filme da Paixão em particular? Prós, contras, como aquilo ali caiu para você? Cara, eu acho que o melhor da cena da crucificação, para mim,
É justamente o flashback da última ceia. Da última ceia. Ah, do Isso é Meu Corpo? Isso. Aham, Assim, pensando um pouco na cena da crucificação, eu consigo entender o sujeito que diz que o filme é masoquista, sabe? Só aham, que aí que tá. O flashback, ele inibe esse problema, né? A crucificação pela crucificação é uma coisa grotesca que acontecia a rodo na época, né? Mas quando ele resolve cruzar cada momento com a última ceia, sabe? É quase uma chave ali que é uma engrenagem que gira e dá sentido, dá total sentido à cena. aham, Então, para mim, o ponto alto é esse, desse momento, sabe? uhum. Mostra que a coisa não é só uma tortura, né? Mas tem uma dimensão Isso, espiritual mesmo. exatamente. E aí é engraçado, né? Parece que o filme ele tem, ao mesmo tempo que ele é muito sutil, tem coisas ali que, pô, você tem que assistir várias vezes para você pegar. No contrário, também tem coisas assim, nada, né? Tipo assim, o Mel Gibson joga na sua cara, tipo assim, bicho, a cruz está sendo erguida, é a mesma coisa do sacerdote erguendo o pão, né? Aham, É a mesma coisa. aham. Tipo assim, Então, isso daqui não é interpretável. isso, exatamente. Eu estou estabelecendo uma relação aqui que você não pode contrariar, né? Aham, Então, eu acho que é isso, assim, tipo, de ponto negativo eu não tenho, assim, nenhuma grande crítica ali, né? Talvez só uma coisa, assim, que às vezes me pega, que eu nunca vi ninguém comentar, é aquele momento que o soldado amarra o braço de Cristo e puxa para poder encaixar no buraco. aham, E aí eu sempre me vê uma coisinha do tipo assim, cara, mas não podia quebrar nenhum osso, né? aham, aham. É só um detalhe, mas eu não sei, talvez eu teria cortado aquilo. É, eu não sei se é possível deslocar o ombro sem quebrar osso, mas Então, pelo menos sou estranho, né? sim, até porque a forma como ele filma tem uma espécie de estalo, né? Aham, é. Quase como se Evoca pelo tivesse. menos uma quebra, né? É, Aham. Agora, eu acho, seria interessante pesquisar, mas eu acho que isso está nos diários da Beata Ana Catarina também, que ah, teoricamente a cruz era para Barrabás, Barrabás era maior, aí o Cristo não cabia, e para caber, tiveram que deslocar o ombro dele, ou esticar, né, puxar mais. Agora, entendi. realmente é esquisito porque tem, não é simplesmente um esticar, né, mas tem um gapzinho ali, né, um tranco que dá a entender uma coisa que se soltou, né? Isso, exatamente. Como exatamente? E sei lá, tipo, ah não, o problema é que a cruz é muito grande. Mas como assim é muito grande? Você vai deixar sobrando coisa, sobrando madeira na lateral, né? Ah, não, porque o buraco não encaixa. Mano, faz outro buraco. Uhum. Não, não parece um detalhe verossímil, né? Isso Sim. Então, isso parece muito gratuito. parece gratuito. Ah, violência gratuita, né? Isso, exatamente. Isso parece mesmo. Isso é verdade. E de alguma forma, eu não sei. Quando eu vejo essa cena, para mim é um saldo, não é um saldo que vai para a dor do filme, mas para o sadismo dos soldados. Eu não Sim, penso, tipo, nossa, olha como Cristo sofreu realmente muitíssimo. uhum, É mais do que eu estava pensando. Pelo contrário, eu penso, caramba, olha como os soldados eram mais maliciosos do que o normal. exatamente. Né? E assim, querendo ou não, principalmente pelo momento do filme ali, já tá com, sei lá, 2 horas de filme, né? Fica uma coisa meio cansativa, né? Aham, Assim, cara, mesmo para um soldado romano, pagão, sem nenhuma virtude, sei lá, você já torturou, você já flagelou, né? aham, Não precisa de tudo isso, né? Então aí entra até o que você estava comentando a respeito do aspecto teatral, né? Parece meio o vilão da Disney, sabe? Tipo assim, os caras é unidimensional, sabe? aham, aham. Da personalidade achatada, né? É, exato. A maldade pura, né?
Ainda que isso parece meio proposital, né? Tipo, todo mundo que é ruim no filme é meio possesso, né? Hum, O que talvez seja melhor representado, né? Talvez seja a cena mais arquetípica disso, aquele momento da crucificação que o cara flagela, né? Aquele soldado carecão gordão, cai o sangue no rosto dele e ele olha assim, meio rindo, como se ele gostasse de ter o sangue do uhum, Cristo na fronte dele, né? Como se ele estivesse uhum, realmente consumindo, né? De alguma forma, bebendo o sangue do Cristo, né? Com os sim. olhos. Uma espécie de prêmio, né? De prêmio, de prêmio. É um negócio satânico mesmo, né? Sim. E assim, a sobreposição daquela demônia, ou aquele demônio meio andrógeno, né? Dá a entender isso, né? Que de alguma forma ele estava orquestrando a atitude dos homens maus ali, né? Sim. Ainda que isso é interessante, pelo menos enquanto mostra como a paixão realmente operou uma espécie de decantação, né, entre os homens, tipo assim, que talvez seja simbolizado somente na oposição entre o bom e o mau ladrão, né? Como se a paixão fosse um momento onde ou você é absolutamente bom ou você é absolutamente mal, assim, que não tivesse meio Uhum. termo, Cara, isso é um ponto bem interessante, né? não é? É porque quando a gente pensa, por exemplo, nos dois ladrões, né? Sei lá, você pode pensar assim que o cara mal, ele é só mal e falou uma besteira ali na hora, né? Mas Aham. o filme não mostra isso. O filme mostra um corvo vindo bicar violentamente o rosto dele, né? Tipo assim, Parece um bicho igual, preto do céu e morde o olho dele. igual você tá falando, tipo assim, ou é muito mal, muito ruim, ou é Aham. bom, né? Aham. O Corsão ele chama atenção para isso, né? Como que, principalmente pela ética dos primeiros cristãos, né? Na ética dos primeiros cristãos você tinha a doutrina das duas vias, né? Tipo, existe a via dos bons e a via dos maus. Tipo assim, não tem um meio Uhum. termo. Ou você é santo, um sujeito extremamente bondoso, suas obras sobrenaturais, ou você é uma espécie de demônio mesmo. E Sim. assim, isso para a vida é uma coisa meio complicada, né? Porque a gente a vida humana é meio barroca, né? Mas em momentos como a paixão, eu acho que realmente tem um negócio meio assim. É igual Sim. acidente de carro, né? Não sei se já aconteceu isso com você, tipo, acidente de carro. Ou você é o cara que passa e deixa o cara ensanguentado lá, ou você é o sujeito que, mesmo que não possa fazer nada, vai parar para perguntar se dá para ajudar com alguma coisa, Uhum. recolher alguma coisa que está ali no chão, né? Sim. É, e assim, apesar de eu estar criticando o sadismo gratuito, entre aspas, né, do soldado romano, não faria nenhum sentido o filme mostrar uma espécie de área cinzenta, né? Aham, aham. Apesar que ele mostra São Longuinho, né? Ah, São sim. Longuinho, Aham, mas ele ainda assim mostra de uma forma meio relutante, assim, né? aham. Não, não é aquele momento de conversão, aquela coisa apoteótica, né? É E meio que uma, né? essa cena Parece, de Songuinho me parece tipo, coloquei porque tava na Bíblia, mas eu não queria. Não sei se é, parece assim pra você também. é porque é muito rápido, né? É tipo, ele fura e fala, nossa, É, nossa. então. É. Agora, o que pra mim é o absolute cinema da cena da paixão é a cruz flutuando, né? Que eu não acreditei quando me falaram a primeira vez, mas é verdade, a cruz flutua, né? Aquela cena que vão virar Nosso Senhor. Eu acho que eu já comentei isso contigo, não comentei? Não, Caju? Não? A famosa cena que vão virar Nosso Senhor. Aí todo mundo fica tipo, nossa, ele vai cair com a cara no chão. é, e teoricamente vai se quebrar a profecia, né, de que nenhum dos uhum, ossos seria rompido. E não bate, né? E a impressão que a gente tem é que a cruz, ela, sei lá, fica pendente por alguma pedra que talvez estivesse ali na frente. uhum, Só que quando tem algumas coisas, né, que levam a perceber que não foi isso, né? Porque primeiro, né, se a cruz repousasse em qualquer coisa, a não ser que fosse uma almofada, ela quicaria, né? Tipo, não é normal que ela uhum. pare tão abruptamente no ar, né?
Segundo, que quando desvira a cruz, mostra, né, o locus ali, o lugar ao redor, e não tem nenhuma pedra. É tipo assim, é plano. E o que fecha realmente, tipo, não, Mel Gibson realmente quis provocar, é que tem aquela cena de Maria Madalena que ela fica assustada esperando que vai bater e ela assusta, né, quando ela vê que não bateu. E quando ela olha para lateral, ela toma uma espécie de duplo susto, né? Ela como que esbugalha o olho assim, né? Quando ela olha para onde era para estar o apoio, né? E ela levanta meio amortecida. E aí tem a cena que desvira e você vê que não tinha nada ali mesmo, né? É, o que é um elemento meio sobrenatural ali, né? Tipo, materializando o auxílio e a providência do Pai, né? Durante a crucificação. Cara, doideira, eu nunca reparei nisso. Não, Não, você falando agora, eu quero assistir de novo pra pegar, porque realmente quando desvira a cruz, não tem nenhuma pedra em volta, né? e é esquisito, não é? O jeito que para assim. Sim, porque quando ele vira e para, a câmera filma muito de perto. Aham. Não dá pra você ver a ponta da cruz, né? O que talvez tenha sido um jeito do Mel Gibson de, tipo, é sobrenatural, mas eu também não vou ficar esculachando, né? Mostrando, tipo, É, a flutuação mesmo. eu vou deixar uma coisa sutil aqui, né? Né? Eu me lembro quando o moleque falou isso pra mim, eu falei, claro que não, cara, eu assisti várias vezes esse filme, não tem essa cena dele, não, flutua assim. Tava até num retiro com ele. Aí, lá no Verbo Encarnado. E a gente assistiu o filme da Paixão, né, no retiro. Eu falei, quer saber? Vamos ver então. Você me mostra quando tiver no filme. E ele mostrou, e eu falei, cara, e parece mesmo. E toda vez que eu reassisto, eu, Aham. eu coloco aqui, eu reabro a questão e falo, não, flutua mesmo, cara. Não tem nada ali. A Maria Madalena assusta. E me parece um negócio meio escrachado, só que o Mel Gibson já tinha criado precedentes no filme, né? Você fala, tipo, não, seria algo que ele colocaria assim. Sim. É, mas agora você colocou uma dúvida na minha cabeça. Não, puxa depois, você vai ver. E não tem como desver. É uma daquelas coisas que não tem como desver. Uhum. Tem também o negócio do bom ladrão com escapulário, né? Que, na verdade, no sentido histórico, não é um escapulário, né? É uma insígnia do, do crime dele, né? Aquele negócio que tem no pescoço aqui. Parece uma bolsinha, né? É uma bolsinha. Assim, provavelmente furto, sei lá. Assim como o mau ladrão tem o cálice. Hum, Só que aquela bolsinha está posta de um modo tão sugestivo ali que realmente parece aqueles escapulários maiores, né? E o que para mim fecha que realmente o Mel Gibson quis dar a entender isso são, na verdade, duas coisas, né? Primeiro que ele já vinha construindo certas referências a ordens religiosas, né, no filme, que Nossa Senhora e Maria Madalena estão com vestes dominicanas, claramente dominicanas, né? Tipo, não só porque são pretas por fora, né? Mas o corte é igual e tem até um forro branco idêntico ao dos dominicanos, né? Que é muito específico deles. Aí você tem a cena de Simão Sirineu, né, com Cristo, que Simão Sirineu já está com uma túnica que lembra muito algo dos franciscanos, né? E tem um momento no qual mostra a mão dele e a do Cristo cruzadas contra a própria cruz, né? Que é, tipo assim, quem conhece o brasão dos franciscanos sabe que é uma clara referência, né? E faz sentido, né? Tipo, a franciscano padecer os sofrimentos do Cristo, né? Com a cruz, pobreza, etc. uhum, E no caso do bom ladrão, né? E das dominicanas também, né? As mulheres são as que contemplam a paixão, né? O que é uma coisa muito dominicana também, né? E no caso do bom ladrão, para mim faz muito sentido, porque o que acontece com ele é justamente que ele é salvo da condenação na hora da morte, na última hora, que é a promessa do uhum, escapulário, né? E muito especificamente do escapulário, sim. né? Claro, não que ele tivesse com o escapulário ali, né? Mas uma referência para bom entendedor. Enfim, o filme é cheio dessas coisinhas assim, né? E tá. E o último aspecto que eu queria ver a tua opinião também, Gabriel, e resenhar um pouco, são sobre como dizer, os elementos apoteóticos ou cósmicos no filme, né? A saber, aquela cena do choro de Deus, né? Uhum. Quando forma aquela espécie de lágrima, né? Que depois vai dar origem à tempestade,
o terremoto, o que que você acha daquilo? Você acha que são cenas muito forçadas ou você acha que caiu bem o modo como o Mel Gibson construiu? Cara, eu não diria forçado, mas eu diria ruim. Ah, Tipo assim, o templo rachando, cara, é muito uma maquete. Muito. verdade. Assim, beleza, eu entendo. O Mel Gibson não teve investimento de ninguém, tirou dinheiro do próprio bolso, etc. Eu entendo que o cara não vai rachar um templo de verdade, né? Mas a forma como ele faz ali dá uma quebrada, né? Ah, Tipo assim, tá assim, tudo muito. um ângulo que não dá pra ver direito, né? Mas parece que ele quis É, hate mesmo. e é um negócio meio rápido ali, só pra mostrar que teve mesmo, mas eu também não vou aprofundar, né? Ah, Então, é aquele típico momento assim num grande filme que destoa um pouco, né? ah, verdade. É isso porque já tinha, ou teve pouco depois a cena do demônio gritando, né? Que aquilo ali Aquilo ali é ruim, né? que é isso? É ruim porque, não só porque o demônio tá com peruca, que é uma coisa meio moderna, né? Sei lá, meio soa um pouco anacrônico, né? Ah, Mas o fato dele fazer o inferno como um chão rachado ali de seca, não sei, eu acho meio falta de inspiração, sabe? ah, Poderia, justamente a sua pergunta, né, dos elementos cósmicos do filme, né? Não soa nada cósmico ali, né? parece gráfico de jogo, né? Tipo, é como se o demônio fosse um vilão de jogo que foi derrotado. É, sei lá. E também o fato dele contrapor, né? O demônio grita e a câmera vai subindo, e aí a câmera para no céu, né? Ah, Ele contrapõe as duas cenas do inferno e do céu, mas assim, imediatamente uma na outra. Parece que o inferno tá no céu. não, isso eu não tinha reparado, não. Para pra você ver, eu não sei, eu acho meio estranho, assim. Ah, Ele afasta, e aí você vai vendo de longe, 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 e aí o inferno ele vai ficando azul. É como se você curioso. colocasse uma imagem em cima da outra, né? E aí ele Ah, vai ficando azul, 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 e aí é o céu. aham, Então eu não sei, eu acho que o filme ele busca representar o sobrenatural de uma maneira muito discreta, né? aham, É tudo muito pé no chão. E aí quando ele, até por exemplo no começo do filme no Getsemane, né? Você tem aquela cobrinha que passa, é uma coisa assim real, né? uhum, E aí quando ele filma isso, parece que foge um pouco da própria identidade do filme, né? ah, Tanto a cena da lágrima, que é CGI ali, né? Que ele aham. não usou CGI o filme inteiro, quanto esse demônio de peruca, né? Não, aquela cena da lágrima pingando é tipo, puta merda, meu Gibson, pra quê, velho? Tipo assim, ele nem tinha câmera pra ter frame suficiente pra fazer aquele slow motion ali, e ele meteu uma câmera lenta muito mequetrefe, só tipo, pô, velho, pra que isso? Deixa o negócio pingar normal, sei lá. Uhum. Agora, me falaram, eu fui reparar, me falaram agora no grupo, nessa palestra que eu fui dar, que antes daquela cena do Choro de Deus, né? Quando vai mostrando as nuvens, dá pra ver um formato de olho. Aí eu fui procurar, eu vi um frame muito específico ali que tem algo que lembra um olho, mas eu não consigo atestar por conta própria. É só Uhum. trade de Coda Chat. Me falaram que dá pra ver um olho ali. Seria interessante averiguar com mais cuidado. Mas ainda assim, né, um elemento meio, tipo, direto demais, não sei, Sim, né? É, e o que coloca uma puxa pressão sobre o filme que vai lançar agora, né? Da ressurreição, tipo. A cena da ressurreição no filme da Paixão eu também não gostei, não. Eu achei você não meio. gosta? Não gosto. Por quê? Sei lá. Tipo assim, não tem nenhum problema representar Nosso Senhor nu, ressuscitando. Tipo, é assim mesmo, né? Só que o jogo, a composição do Mel Gibson
passou para mim muita impressão, e a palavra que me vem na cabeça é essa, de um homem pelado, peladão, né, como a gente fala. É o cara que Uhum. tá nu de um modo quase brincalhão, assim, sabe? E por ser um momento de glória, né? Eu não sei se a região do corpo de Nosso Senhor que ele pegou desvaloriza um pouco, assim, né? Mas Nosso Senhor parece um pouco magrelo demais, não sei. Um negócio meio. Não sei, não me caiu bem. Essa Uhum. é a expressão mais sincera que eu poderia ter. Não me caiu bem. É no Colocar. mínimo, é no mínimo diferente, né? O fato dele querer mostrar meio que de perfil, né? Tipo, sei lá, cara, pega Nosso Senhor de frente, dando um Uhum. jeito de tapar a parte de baixo, não sei. Porque o tórax é muito chamativo, né? Ele ocupa muito Uhum. espaço visual. Tipo assim, não sei. Mel Gibson que é diretor, eu não sou. Mas deve ter algum outro ângulo que ficaria mais legal. Mas como que é? Você em geral gosta ou não gosta? Mas positivo ou negativo para ti? É mais positivo, mas realmente existe uma estranheza, porque você está filmando algo muito, muito. Tá na linha ali para passar do ponto, sabe? Aham. Mesmo que exista, né, a questão de Cristo nu, né? E sei lá, toda a arte, etc., representa com alguma vestimenta, justamente por um escrúpulo, não é nem escrúpulo, mas é uma saída ali inteligente, né? Quando ele resolve fazer diferente, né? Ele tá ali num terreno muito perigoso. Ah, Então, apesar de eu gostar da cena e achar legal a ideia dele colocar Cristo levantando, né? E a gente tem, entre aspas, a prova da ressurreição pelo buraco das mãos, né? Isso é legal? isso é verdade. Isso é legal, né? O problema é justamente ele colocar a mão do lado da perna e filmar de Ah, perfil, né? né? É verdade, eu também me incomodo com isso. Eu não tinha conseguido isso por mim, mas eu me incomodo com a posição da chaga. Poderia, sei lá, ele poderia levantar a mão, né? Ele poderia só filmar a mão. É que ele Aham. quis, de alguma forma, compor a ideia de Jesus levantando, né? Tipo assim, pô, imagina que puta cena se ele só, sei lá, colocasse Nosso Senhor no sepulcro com os lençóis e só a mão para fora, e a última cena fosse Nosso Senhor fechando a mão. E, tipo, Uhum. tipo assim, nem precisa levantar Nosso Senhor, você já sabe que Nosso Senhor vai ressuscitar, sabe? Sim. Mas seria um negócio muito mais simples e eu acho que teria Uhum. um poder evocativo maior. Sim. Sei. Tem um papo aí de certos lugares, que eu não vou falar onde, que os padres não passam essa cena quando vão assistir na Sexta-feira Santa para não quebrar o clima. Faz sentido em algum sentido, mas é um pouco engraçado, né? Sim. Agora com o filme da ressurreição, eh, eles podem eles podem fazer isso com tranquilidade e reproduzir o filme da paixão, né? Uhum. Da ressurreição na Páscoa. E quais são suas expectativas, Gabriel, pro filme da ressurreição agora? Ah, eu acho que é muito alto, né? Acho que qualquer pessoa que gosta da paixão e que sabe que a ressurreição é uma lenda urbana Ah, dos 20 verdade. anos, né? Pô, verdade. Cara, eu acho que, sei lá, desde 2015 existe uma matéria anual que fala que o filme tá pronto, que o Mel Gibson vai gravar, né? Aham. Então, a minha expectativa tá bem alta, justamente pelo fato de, nesse filme, o Mel Gibson abordar um aspecto completamente diferente da paixão, né? Aham. O Cristo glorioso, o Cristo que opera milagres, né? O Cristo que transcende a matéria, né? Aham. São coisas assim dificílimas de colocar na tela, né? É isso que eu ia falar. E tipo assim, pô, a gente passou essa última parte toda falando que o Mel Gibson falhou
em transmitir Uhum. justamente esses aspectos, né? Tipo assim, as cenas cruentas, bem feitas, cenas e proféticas em algum sentido, né? Uhum. Cenas gloriosas, meio paia, né? Sim. Sei lá, dou até graças a Deus que ele tem esperado um pouco para fazer. E dá uma segurança a mais, né? Imagina se ele quisesse fazer, tipo, em, sei lá, 2006, 2007. Uhum. Mas eu tô animado. E falta pouco, né? Menos de um ano. Pô, que coisa curiosa, né? Você falou agora, eu fiquei pensando, realmente, esse filme foi uma lenda urbana por muito tempo, né? Sim. Que maluquice. Todo ano tinha uma matéria falando, tipo, ah, não, Mel Uhum. Gibson promete filme da ressurreição para ano tal. Mel Gibson já tem o roteiro do filme da ressurreição. Uhum. Ou, como escreviam, né? A Paixão 2. Tipo, É. aí é a Paixão 2. Ela é. Agora, um tema que talvez o pessoal não esteja por dentro, né, mas que a gente discutiu bastante esses dias, sobre essas quebras, né, do modus operandi do Mel Gibson no filme da Paixão e da Ressurreição, né, a troca dos atores, a escolha dos cenários, as escolhas um pouco mais comerciais também, né. Não sei, talvez seja até um bom sinal se a gente vê isso como, tipo assim, se for ruim, pelo menos a gente não vai ter um impulso tão rápido de colocar o filme da Ressurreição na mesma linha do da Paixão. Tipo assim, não sei, você acha que você vai ver a coisa como sendo uma segunda obra, ou a tua tendência é ver mais como uma continuação do filme da Paixão mesmo? É difícil responder isso, né? Porque ao mesmo tempo que tudo é diferente, todo casting é diferente, né? São 20 anos de diferença de um filme para o outro, ao mesmo tempo, é o mesmo filme, né? É o mesmo pessoal da direção de arte, da música, é o mesmo diretor, né? Não, o E pessoal da produção eu não sabia, não. O pessoal da música, da arte, são, eu não em tenho geral, é o certeza. mesmo time. Se eu não me engano, eu acho que o compositor mudou. Ah, tá. Mas, assim, no geral, é o mesmo pessoal que trabalhou com ele no primeiro. Então, assim, é difícil separar as duas coisas, né? Aham. Isso é verdade. É só o nome do Mel Gibson já é muito pesado, né? Sim. Talvez a mudança do ator que vai fazer Nosso Senhor seja o elemento mais disruptivo aí, né? E talvez a atriz que Uhum. faz a Virgem Maria. Né? Isso é. É, vamos ver o que vai vir aí. Se Deus quiser, vai vir algo de bom, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você acha que faltou a gente comentar? Alguma coisa que você queira comentar mais, Gabriel? Fique à vontade. Não, acho que deu para falar bastante coisa. Acho que a conversa rendeu, assim, de uma forma bem positiva, né? Uhum. E o pessoal que está vendo aí, se vocês tiverem sugestão de tema, né? A gente não pretende tratar apenas de filmes, né? Mas de livros, de músicas, de pinturas. Fiquem à vontade para sugerir nos comentários e que a gente contemple, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí ao canal para as próximas conversas.